Olá! Hoje a gente vai mergulhar num caso trágico. Um caso que abalou o Brasil todo. Mas olha, o nosso papo aqui não é só sobre os fatos que todo mundo já viu. A gente vai usar as fontes para tentar enxergar o que está por baixo, sabe? As estruturas escondidas que talvez expliquem por que, mesmo depois de um acordo de milhões, ainda fica aquele gosto amargo. Aquela sensação de que nada mudou de verdade. Bora entender isso juntos. Então, vamos lá. A nossa história começa aqui, Porto Alegre, 19 de novembro de 2020, uma quinta-feira à noite. Guarda bem essa data e esse lugar, porque foi ali que explodiu uma discussão que tomou conta do país inteiro. Uma discussão sobre racismo, sobre violência e sobre o papel das grandes empresas nisso tudo. E os fatos são esses aqui, sem rodeios diretos e muito brutais. João Alberto Silveira Freitas, um homem negro de 40 anos, foi morto. Onde? Dentro de um supermercado Carrefour. Como? Espancado até a morte por 2 seguranças brancos. E o timing não podia ser mais cruel, bem na véspera do Dia da Consciência Negra. A resposta veio rápido, claro. O Brasil inteiro foi pra rua, os protestos explodiram, todo mundo pedindo por justiça. E é exatamente aqui que a nossa análise fica mais complexa. Porque olha só, teve protesto, teve comoção nacional e, no fim das contas, rolou um acordo na justiça de mais de 100 milhões de reais. Um dinheirão, certo? Mas por que então ainda fica essa sensação no ar de que o problema de verdade, a raiz da coisa toda, continua lá, intacta? Para tentar responder essa pergunta, a gente vai precisar de uma outra perspectiva, uma outra lente. E essa lente, essa nova forma de olhar, vem de um lugar que talvez a gente não esperasse, da filosofia. A gente vai mergulhar em algumas ideias para entender as estruturas que funcionam por baixo do pano, sabe? Aquilo que a gente não vê no jornal. O filósofo que vai guiar a gente nessa é um francês chamado Louis Althusser. E a ideia aqui é usar o pensamento dele como uma espécie de caixa de ferramentas, sabe? Ferramentas para ajudar a gente a enxergar além do óbvio, a questionar as coisas que parecem naturais no nosso dia a dia. Olha que interessante essa frase dele. A filosofia é, em última instância, luta de classes na teoria. O que ele está querendo dizer com isso? Basicamente, que filosofia não é só uma viagem, um papo-cabeça desconectado da realidade. Não. Para ele, a teoria é um campo de batalha. As ideias, os conceitos, tudo isso está disputando espaço. Está dentro de um conflito social maior. A teoria não está fora do mundo, ela está dentro da briga. E a principal arma nesse campo de batalha, segundo Althusser, é a tal da ideologia. Mas esquece aquela ideia de que ideologia é só um monte de mentira ou propaganda política. Para ele, o negócio é muito mais fundo. Pensa no espelho. A gente se olha no espelho da sociedade, que é a família, a escola, a igreja, o direito, e esse espelho nos devolve uma imagem de quem a gente é. E a gente se reconhece ali. Ah, sou eu mesmo. Parece super natural, né? Só que é exatamente esse reconhecimento que nos coloca, sem a gente nem perceber, dentro das regras do jogo, dentro do sistema que já tá aí. Ok, agora que a gente pegou essa ideia, vamos aplicar ela numa das estruturas mais poderosas que existem na nossa sociedade. O direito, o sistema legal. E aqui entra um conceito-chave, a forma jurídica. O que é isso? A ideia é que uma coisa super banal, tipo ir ao mercado comprar pão, esse simples ato de comprar e vender, já ensina pra gente um jeito de ver o mundo. Pensa bem, para uma troca comercial acontecer, as duas partes precisam ser vistas como, formalmente, livres e iguais. Eu tenho dinheiro, você tem o pão, a gente faz um acordo. E é nesse processo que a gente se torna um sujeito de direito, alguém com direitos e deveres. E é aqui que o pulo do gato acontece. De um lado, a gente tem a visão que todo mundo conhece. O direito é neutro, tá lá para fazer justiça para todo mundo, certo? Mas na visão do Althusser, a coisa é diferente. O direito seria um aparelho ideológico de Estado. Nome complicado, mas a ideia é simples. É uma instituição, tipo a escola, que nos ensina a ver a sociedade como algo justo e natural. A função principal do direito nessa visão não seria tanto fazer justiça, mas sim vender a ideia de que somos todos iguais perante a lei e, com isso, acaba escondendo as desigualdades que existem de verdade, na prática. Tá, mas como isso funciona na prática? Vamos lá, passo a passo. Primeiro, a gente vive numa sociedade de trocas, de mercadorias. Para isso funcionar, todo mundo precisa ser considerado igual na hora de fechar negócio. Isso cria essa figura abstrata, o tal sujeito de direito, que é livre e igual perante a lei. Só que aí vem o problema. Essa igualdade é só no papel, é formal. Ela acaba mascarando as desigualdades da vida real. Não só a desigualdade econômica entre o dono da empresa e o funcionário, mas também outras, como o racismo estrutural.
É esse racismo que, na prática, faz com que uma pessoa negra dentro de um supermercado seja vista como uma ameaça em potencial, enquanto uma pessoa branca não. Beleza. Com toda essa teoria na bagagem, vamos voltar para o caso do Carrefour. Vamos ver como esses conceitos podem jogar uma nova luz sobre o que aconteceu. E qual foi a resposta do sistema jurídico para essa tragédia? Foi essa aqui: um acordo, um termo de ajustamento de conduta, de 115 milhões de reais. É um número que impressiona, não é? A ideia era que esse dinheiro servisse para reparar os danos e forçar algumas mudanças. Mas para a gente ter uma noção de escala, de perspectiva, vamos olhar para esse outro número: 20 bilhões e 800 milhões de reais. Isso foi o que o Carrefour faturou só no Brasil em um único trimestre de 2021. Só para ter ideia, isso é quase 200 vezes o valor do acordo. Isso não quer dizer que o acordo não valeu nada, claro que não, mas coloca as coisas em perspectiva, né? Mostra o tamanho do poder econômico que está em jogo. Agora, vamos usar a nossa lente do Althusser para olhar para esse acordo. Pega os 68 milhões para bolsas de estudo. É uma ação ótima, certo? Mas, ideologicamente, o que isso comunica? Que o problema do racismo é falta de educação individual e não um problema da estrutura da empresa, da sociedade. E o tal plano antirracista, do ponto de vista da marca, funciona perfeitamente para limpar a imagem e garantir que os clientes continuem comprando. E o acordo em si? O próprio fato de usar a lei para resolver o problema acaba reforçando a ideia de que o sistema funciona, de que o direito dá conta do recado. A ordem social é restaurada e a vida e os negócios seguem em frente. E isso tudo leva a gente para uma conclusão bem provocadora. Uma conclusão sobre as próprias ferramentas que a gente costuma usar para lutar por justiça. As fontes nos deixam com essa frase aqui que é bem forte. A questão da superação do modo de produção não se resolve na ideologia, mas na força. O que isso quer dizer? Que se a ideologia, incluindo a forma jurídica, serve para manter o sistema como ele é, então uma mudança de verdade, uma transformação profunda, talvez precise de mais do que isso. A frase sugere que a mudança não acontece só no debate de ideias ou nos acordos legais, mas na disputa de poder real, no jogo de forças da sociedade. Então, a gente termina com essa pergunta no ar. Uma pergunta que fica ecoando. Se as ferramentas que o próprio sistema oferece, como os acordos legais, as iniciativas das empresas, são, no fim das contas, desenhadas para manter o próprio sistema de pé, então como seria uma luta por justiça que fosse realmente transformadora? Que não buscasse só consertar, mas mudar a estrutura de verdade? Fica aí a reflexão. Valeu!